Passado retrasado, eu fui lá pra casa da minha avó, né? Vou deixar essa semana andando de novo. Certo, tá bom. Bom, gente, a gente gostaram do simulado? Um pouquinho difícil foi só a química, né? Ou a física, desculpa. Mas é porque a física a gente tem que prestar atenção nas aulas para poder pegar o visu aí, viu? Então vamos lá. A gente vai falar hoje da equação de Clapeyron, certo? Deixa eu só entrar aqui no. Abrir aqui pelo celular. Aí eu vou fechar aqui. E aqui. Eu abro aqui. Ok. Vamos lá, né? Bom, a gente vai falar então da equação de Clapeyron hoje, tá bom? Na física. Pega aqui meu pincel. Se prepara aí para os cálculos. Bom, a gente fechou na aula passada a parte das leis, né? Lei de Boyle, lei de Gay-Lussac e lei de Charles. Hoje nós vamos ver na física a equação de Clapeyron, certo? O que a equação de Clapeyron estuda? Ela estuda as três variáveis que a gente estudou, que é a pressão, volume e a temperatura. Então vai ser P, V, N, R, T. Que eu já expliquei para vocês, né? O que é? Por você nunca rezei tanto, certo? Por você nunca rezei tanto. Ou então ou então pode botar, né? Os mais aí. Por você, Naruto. Por você, Naruto. Pode ser também. Ok? Bom, o P é a pressão. O V é o volume. O N é o número de mols da molécula, que eu vou explicar o que é. E o R é uma constante. Toda questão ela vai ter que lhe dar esse R. E o T é a temperatura. Tá bom? Então, P de pressão, V de volume, N de número de mols, R é a constante e T a temperatura. Gente, número de mols, o que é o número de mols de uma molécula? O número de mols é a massa desse átomo dividido pela massa molar dele. Vou explicar mais ou menos como é que funciona esse processo. Todo átomo, gente, ele vai ter uma massa, né? No caso aí, toda análise que a gente for fazer, ele vai ter que ter uma massa e ele vai ter que ter o peso que corresponde a ele, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve mais ou menos, aplicando a equação de Clapeyron, logicamente, né? Num exemplo, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá bom? Vou colocar aqui para a gente ver a aplicação, tá bom? Deixa eu botar aqui. Diz assim, ó. Calcule a temperatura do gás oxigênio, vírgula, a partir, vírgula, a partir
de 3 atm em 5 litros, vírgula, em um número de mols de 3, ponto, dado R igual, droga, dado R igual, por que não tá ficando? R igual a 0,082. Pronto, tá aí o exemplo pra gente fazer. Já chega para vocês aí. Ah, já chegou. Calcule a temperatura do gás oxigênio a partir de 3 atm em 5 litros em um número de mols ou de mola, né, de 3, dado R igual a 0,082. Vamos fazer? Ó, não tem para onde fugir, gente, ó. A fórmula é o PVNRT, tá? Por você nunca rezei tanto. Ou por você, Naruto, né? Depende aí quando você escolher. Ele deu lá, ó, calcule a temperatura. Então já sei que vou calcular o T, né? A partir de 3 atm, gente, a pressão ela é medida em atm, tá? 3 vezes o volume, que é medido em litro, né? 5, igual ao número de mols, que ele deu 3. Aí ele deu o valor do R, ó, 0,082, e ele quer que você calcule o T, certo? Então, 5 vezes 3 dá 15, igual 3 vezes 0,082. Bora fazer? Vou fazer aqui. 0,82 dá 0,246. 0,246 temperatura. A temperatura vai ser igual a 15. O 0,246 está multiplicando, passa dividindo, né? Então a temperatura por você, Naruto. É. 15 dividido por 0,246. 15 dividido por 0,246. Dá igual a 60,9. 60,9 Kelvin. Essa é a resposta do exemplo. Difícil? É difícil ou é fácil? Vou fazer mais um exemplo. Depois eu boto um vídeo que eu baixei para vocês dar uma olhadinha. Outro professor falando, tá bom? Bora lá. Exemplo 2. Calcule o volume do gás carbônico, vírgula, onde sua pressão é 10 atm, o número de mols é 5 e sua temperatura é igual a 320 Kelvin. Dado, dois pontos, R igual a
0,082. Pronto, aí é o nosso segundo exemplo, né? Vamos resolver aí. Deixa eu ajeitar aqui a folha do caderno. Aí vai ficar assim, ó. A fórmula, né? Por você nunca rezei tanto, ou por você Naruto, ou pra ver Naruto, tanto faz, você escolhe. Aí você vai anotar o que ele tá lhe dizendo, né? Ele quer que você calcule o volume. Ele deu a pressão, 10. Ele deu o número de mols, o N, 5. Ele deu a temperatura, 320. E ele deu o R, 0,082. Pronto, agora você vai para a fórmula, né? Vai ficar o P, que vale 10. O V é o que ele quer saber. O N vale 5. O R vale 0,082. O T vale 320. Então, 10V vai ser igual. Vamos multiplicar tudo isso aqui, ó. Vamos multiplicar aí. 5 vezes 0,082 dá 0,041 vezes 320, que dá 131,2. 131,2. Então, o volume vai ser igual a 131,2 dividido por 10. O volume vai ser igual a 13,12 litros. Certo? 13,12 litros. Vou colocar a resposta dos dois exemplos no chat para vocês, quando vocês forem estudar para a prova de vocês. Tá bom? Deixa eu colocar a resolução da primeira. Resolução da primeira questão. Deixa eu voltar aqui. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Vai ficar 3 vezes 5 igual ao N, que é 3, né? Vezes 0,082 vezes o T de temperatura. Vai ficar 15 igual 3 vezes 0,082, que dá 0,246, né? Vezes o T. T vai ser igual a 15 dividido por 0,246. Então, a temperatura ficou igual a 60,9 Kelvin. Isso aí foi da primeira. Agora a resolução segunda. Ficou 10 vezes V igual 5 vezes 0,082 vezes 320. Ficou 10 V, né? 10 vezes V
igual a 5 vezes 0,082 vezes 320. Deu 131,2. V vai ser igual 131,2 dividido por 10. V litros. Pronto, essa daí foi a resolução dos dois exemplos referente à equação de Clapeyron. Agora, vou botar um videozinho, outro professor falando, para ver se vocês conseguem compreender. Quando for no final da aula, eu faço o exemplo 3, tá bom? Que eu tenho aqui. Ok? Alguma pergunta? Então vamos lá. Fala, galerinha, beleza? Professor Jovem na área para mais uma aula de Química e hoje nós vamos falar sobre a equação de Clapeyron. Antes de começar a aula, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita já esse tempinho aqui, se inscreva e ativa o sininho de notificações. Vou falar só mais uma vez, hein? Um canal de educação, com responsabilidade e gratuito, é só aqui. Então não perde a chance não, viu? Já inscreve aí, ativa a notificação e é nóis. Pega seu material, que a aula já vai começar. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre a equação de Clapeyron. Nas aulas passadas nós vimos, né? As características de um gás, as variáveis de estado, as transformações, né? Isocórica, isobárica, isovolumétrica. Vimos também a diferença entre um gás ideal e um gás real. E hoje, para finalizar essa parte de gases, né? Nós podemos falar sobre a equação de Clapeyron, que é uma equação. Vocês estão ouvindo, gente? E vendo também? Deixa eu voltar aqui. Agora tá dando pra ver. Peraí. Vou voltar aqui. Tava só ouvindo, né? Bora ver aqui. Fala, galerinha, beleza? Professor Jovem na área para mais uma aula de Química e hoje nós vamos falar sobre a equação de Clapeyron. Antes de começar a aula, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita já esse tempinho aqui, se inscreva e ativa o sininho de notificações. Vou falar só mais uma vez, hein? Um canal de educação, com responsabilidade e gratuito, velho. É só aqui. Então não perde a chance não, viu? Já inscreve aí, ativa a notificação e é nóis. Pega seu material que a aula já vai começar. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre a equação de Clapeyron. Vocês estão vendo? Sim ou não? Sim. Tá. Eu tô vendo.
Nas aulas passadas nós vimos, né, as características de um gás, as variáveis de estado, as transformações, né, isocórica, isobárica, isovolumétrica. Vimos também a diferença entre um gás ideal e um gás real. E hoje, para finalizar essa parte de gases, né, nós podemos falar sobre a equação de Clapeyron, que é uma equação que vai relacionar as variáveis de estado, as principais, né, pressão, temperatura e volume, considerando a quantidade de gás envolvida. Agora nós vamos ter o número de mol envolvido, lembrando que mol é a unidade de matéria. Então, olha só, como é que fica a equação de Clapeyron? Ele conseguiu relacionar todas essas variáveis de estado, considerando o número de mol. Então, pressão vezes volume é igual ao número de mol, vezes a constante geral dos gases, vezes a temperatura, tá? Pessoas, cuidado com as unidades de medida, tá? Comumente, pressão é dada em atm, volume em litros, número de mol em mol. A constante universal dos gases, ela vai depender da unidade que você está utilizando, tá? Quando aqui está em atm, litro, temperatura em Kelvin, aí vai ter um valor 0,032. Se mudar a constante, mas pode ficar tranquilo, o exercício ele te fala dessa constante, ele te fala o valor, fala qual que é a unidade de medida dela, para você saber quais são as que você vai utilizar para a resolução do seu exercício por meio dessa forma, tudo bem? E a temperatura comumente é em Kelvin. Belezinha, galera? Essa é a equação geral dos gases. Existem várias frasezinhas, né? Frasezinha que envolve besteira, eu vou falar, não. Fica com a sua imaginação aí para você tentar criar uma frase, se você quiser se lembrar dessa forma, tudo bem? Então, bem simples, hoje nós vamos ver, então, equação geral de Clapeyron, ou equação do gás ideal de Clapeyron, para a gente trabalhar, então, com as variáveis de estado de um gás, relacionando a quantidade de gás envolvida. Bem simples a aula de hoje, é mais demonstrativa. E agora, para ficar mais claro, nós vamos partir para a resolução de um exercício. Belezinha? Pega aí sua folha em branco, então, o seu lápis, que a gente vai passar para o exercício, vamos tentar retirar os dados e a resolução já está aqui para você. Fechou? Bora lá, então. Galerinha, o exercício fala assim, ó. É um exercício da PUC de São Paulo falando assim para você, ó. Um certo gás, cuja massa vale 140 gramas, ocupa um volume de 41 litros, sob pressão de 2,9 atmosferas, a temperatura de 17 graus Celsius. O número de Avogadro, vale 6,02 vezes 10 a 23. E a constante universal dos gases perfeitos, R, igual a 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Nessas condições, o número de moléculas continuadas no gás é aproximadamente D. Vamos lá então, galerinha? Acho que o primeiro passo a se observar nesse exercício é o seguinte: ele falou para você aí do volume, 41 litros. Falou para você da pressão também. Você viu que ele colocou que a pressão está em atmosferas, é o ATM, tá? Então eu já substituí aqui na fórmula. Pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura. Pressão que foi dada foi de 2,9 atmosferas, tá aqui. Vezes o volume que ele falou que é de 41 litros. Ele não quer saber o número de moléculas. Na estequiometria existe uma relação que a gente faz entre o número de mol e o número de moléculas. A gente sabe que um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então vamos lá então, ó. O N é o que eu quero descobrir, deixa ali N. Vezes a constante geral dos gases. Observa que no exercício ele te deu a constante igual a 0,082. Aí olha só, ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Cara, a constante está te contando que ele quer a pressão em quê? ATM, porque para usar esse valor de constante, pressão tem que estar em ATM, volume tem que estar em litros, unidade aqui do número de matéria é mol e a temperatura tem que estar em Kelvin. Tá vendo que a constante te mostra? E o exercício te ofereceu, ele tem que te falar, tudo bem? Não se preocupe em decorar isso não, tá? Aí ele fala depois para vocês, nessas condições, número de moléculas continuadas no gás é de aproximadamente D, beleza. A temperatura que ele te deu, pessoal, é de 17 graus Celsius. Só que eu acabei de falar, se a constante lá tá mostrando Kelvinzinho, aqui tem que ser em quê? Em Kelvin. Nós sabemos que o 0 Kelvin é 273. Pessoal, no caso, você tem que somar o 17 mais 273, que é para transformação de temperatura, que a gente aprendeu no bimestre passado.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar 17 mais 273 e vai encontrar o valor da temperatura, certo? Se eu tenho 17 graus Celsius, basta somar, certo? 273 Kelvin com 17 Celsius, eu obtenho a temperatura real em Kelvin, que é de 290 Kelvin. Belezinha? Substituir tudo, tá? Maravilha. Agora eu tenho aqui que o número de mol é igual a 5. Porque ele não me pediu o número de mol, ele me pediu o número de moléculas. Tudo bem? Então vamos lá? Eu faço uma regra de 3 bem simples. Olha a regra de 3. Eu sei que um mol tem 3,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tranquilinho? Só que eu não quero saber de um mol. Eu descobri que o meu gás eu vou ter quantos mol? 5. E em 5 mol eu vou ter X moléculas. Fácil, né? Nem precisava da regra de 3, basta multiplicar. Ó. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 0,2 vai dar 0,10, não é? O 0,1. Então tá aqui, ó. Vai dar 3. Na verdade, daria 30,1 vezes 10 a 23. A gente andou com a casa, a vírgula ali, uma vez para a esquerda. Então, eu aumento uma casa na potência. Então, fica 3,01 vezes 10 a 24. O exercício pediu aproximadamente. A alternativa que mais se aproxima é a alternativa de letra A, que está falando 3 vezes... Show. Pronto, gente. Então é o seguinte. O que acontece aí? Ele resolveu uma questão envolvendo a equação de Clapeyron, né? Aquela que eu mostrei para vocês. Claro, num nível mais avançado, mas sem tanta dificuldade, tá bom? A gente vai resolver o exemplo 3 agora, usando a mesma equação, tá certo? Vamos lá. Digitar aqui. Vamos lá. Está dando microfone. Pronto, vamos lá. Acho que agora melhorou. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na verdade, eu vou digitar, né? Deixa eu digitar logo. Exemplo 3. Vai ficar assim. Calcule o número de mols do gás oxigênio a partir de 100 milímetros de mercúrio unidade de pressão, viu? Milímetro de mercúrio em 12 litros. Ponto. A uma temperatura de 27 graus Celsius. 27. Você acha que o grau... Uma temperatura de 27 graus Celsius, dado R igual
62,3. Pronto, essa daí é o nosso terceiro exemplo. Vamos lá. Resolver o nosso terceiro exemplo aí. O que é que ele deu? Ele pediu o número de mols, certo? Então, a fórmula é PVNRT. Essa é a fórmula. Ele pediu o N, né? Que é o que a gente não sabe. Ele deu a pressão, milímetro de mercúrio, 100. Ele deu o volume, 12 litros. Ele deu a temperatura, 27 graus Celsius. E deu o R, 62,3. Bom, o que a gente vai ter que fazer aí, primeiramente? Primeiramente, a gente vai ter que transformar a temperatura que está em graus Celsius para Kelvin. É só somar mais 273. Somando vai dar 300 Kelvin, né? Pronto. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é voltar para a fórmula. PVNRT, né? O P vale 100. O V vale 12. O N é o que ele quer. O R vale 62,3 e o T vale 300. 100 vezes 12, né, dá 1.200, igual a N. Multiplica esses dois, ó. 62,3 vezes 300. Vou fazer aqui. Dá 18.690. Então, N vai ser igual a 1.200 dividido por 18.690. O N vai ser igual a quanto? 1.200 dividido por 18.690, que dá igual a 0,064. 0,064. Ok? Alguma pergunta? Alguma pergunta? A aplicação da lei de Clapeyron, né? Eu fiz uma para a gente calcular o N, fiz uma para calcular o T, uma para calcular o V. Só tá faltando uma para calcular o P, né? Eu ainda tenho 5 minutos, ainda dá tempo de passar um ainda para a gente calcular o P. Ah, mas eu tenho que botar essa resolução. Talvez não dê tempo. Deixa eu botar aqui a resolução. Resolução ficou P vezes V igual a N vezes R vezes T. P vezes V igual a N vezes R vezes T, né? Então, vai ficar... Aí a gente transformou logo a temperatura, né? Transforma logo a temperatura aqui. Fica 27 mais 273. Temperatura igual a 300. Aí você continua, né? Vai ficar 100 vezes 12 igual
N, né? Que é o que eu quero saber. Vezes o R, 0, ou 62,3 vezes 300. Vai ficar 1.200. Igual 62,3 vezes 300, que dá 18.690 vezes N, né? Então, N vai ser igual a 1.200 dividido por 18.690. O N vai ser igual a 0,064 mols. Beleza? Pronto, aí a gente fecha esse primeiro ciclo aí da equação de Clapeyron, tá? Quando for na próxima, não na próxima aula agora, que a gente vai para ciências. Quando for na próxima, a gente faz uma atividadezinha, mais atividade, né, para ficar claro como é que se aplica a lei de Clapeyron. Lembrando que eu não sei se vocês estão entendendo, que vocês não estão respondendo, mas eu acredito que deu para entender alguma coisa, né? Tá bom? Eu espero aí que vocês participem mais, né? Entender se vocês estão entendendo alguma coisa ou não, viu? Coloque o nome e o número de vocês, por favor. Fazer a frequência. Beleza, quando for depois do intervalo, a gente vem aí com ciências, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau, Tamé. Tchau, Guilherme. Mariana Recruta te mostrar uma coisa.